Olá, paz de Cristo, boa tarde, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui iniciando esse ano de 2026 e com certeza vários desafios, pela frente que a gente vai precisar vencer. Mas eu quero trazer uma palavra para você nessa tarde que diz o seguinte: a fé que conquista o impossível. E esse texto está lá em Mateus capítulo 17, verso 20, que diz assim: E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então eu quero dizer para você o seguinte: a vida ela é cheia de montanhas, ela é cheia de obstáculos, ela é cheia de doenças, cheia de perdas, cheia de circunstâncias que parece esmagadora, Parece insuperável. Às vezes nosso coração desanima, às vezes a gente pensa em desistir, A nossa mente, ela quer dizer para a gente que aquilo é impossível, que a gente não consegue. Mas a palavra de Deus que nós acabamos de ler agora, ela nos lembra o seguinte: que temos uma arma poderosa para poder vencer, uma força que ela vai além da lógica humana, que é a fé. É ela que faz você vencer os obstáculos. A fé é a certeza de que o que esperamos vai acontecer, mesmo que ainda não a vejamos. Então a fé, ela é a base da nossa caminhada, ela é a base do nosso sucesso ou do nosso fracasso. Se temos fé, a possibilidade de vencer é extraordinária. Se não temos fé, com certeza estamos fadados ao fracasso. Então nós estamos iniciando esse ano de 2026, que você possa renovar a sua fé, que você possa depositar a sua esperança no Senhor, porque é Ele que dá a vitória que você precisa. Então a fé é a moeda do reino, a fé é o idioma que Deus entende. Porque quando você fala com fé, quando você age aqui na terra com fé, o céu reage também em seu favor. Então, o tamanho da fé não importa. O que importa é o objetivo final da fé. Isso sim, o objeto da fé é o que interessa. O tamanho não, pois Jesus deixou claro isso aqui quando ele comparou a fé a um grão de mostarda, bem pequeno, minúsculo, mas que pode realizar grandes feitos. Então, se você tem uma fé pequena, mas é uma fé genuína, com certeza você vai viver o extraordinário. E Deus, Ele é especialista em realizar o impossível. Deus, Ele é especialista em realizar o extraordinário. A única coisa que você precisa é ter fé. Você precisa confiar. E assim, às vezes nós tentamos resolver os nossos problemas grandes, com a nossa própria força, e só quando esgota todas as nossas opções, todas as nossas possibilidades, é que nós voltamos para Deus. E Jesus, nessa passagem, é o seguinte: ele nos convida para que nós possamos colocar a nossa pequena fé nele, para que ele possa realizar o impossível para nós. Ele diz o seguinte: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui e vá para colar, e assim ele vai. Então nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor, porque Ele é especialista. Então, se você tem passado por dificuldades, se você tem passado por problema, fica lutando sozinho não, meu irmão. Fica lutando sozinho não, minha irmã. Deus está esperando que você deposite a sua fé nele, para que ele possa realizar o extraordinário na sua vida. Ele é especialista em realizar o extraordinário. A fé enxerga o que o mundo não vê. Moisés e o Mar Vermelho é um exemplo muito claro. Os israelitas se viu encurralado entre o exército de Faraó e as montanhas e o mar. Pronto, acabou. Mas a fé, ela desafia a lógica. A fé, ela vai muito além da nossa visão natural. E Moisés, quando ele levantou com fé o seu cajado, viu Deus abrir o mar. Viu a possibilidade de seguir em frente e ser livre das mãos do exército de Faraó. Nós temos também um outro exemplo bastante interessante, que é da mulher do fluxo de sangue. 12 anos
12 anos aquela mulher padecia com aquela enfermidade, rejeitada, excluída pela sociedade, muitas vezes afastada da multidão, mas ela propôs no seu coração: se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus, serei curado. A fé dela ultrapassou as possibilidades humanas e ela foi e acreditou e viveu o extraordinário. Depois de 12 anos, gastar tudo quanto tinha, perder todas as suas forças, possibilidades, ser excluído da sociedade, mas ela colocou a fé em ação e viveu o extraordinário. E eu convido você nessa oportunidade a viver o extraordinário também em Cristo. Ele é especialista em realizar o extraordinário. A fé requer uma escolha deliberada, uma escolha consciente. Escolha a fé em vez do medo. Quando as dificuldades surgem, a primeira reação costuma ser medo, ansiedade, estresse e muitas outras coisas. Você tenta fugir, você tenta se esconder, mas como cristão, como aquele que confia realmente em Deus, nós somos chamados, nós somos convidados a fazer uma escolha consciente, que é colocar a nossa fé em ação. É confiar em Jesus e viver o extraordinário. Nós somos convidados a isso. Então você precisa fazer uma escolha consciente, obedecer mesmo quando as possibilidades é assim, praticamente zero. Você não vê saída, você não vê outra alternativa. Aí que nós devemos confiar mesmo, porque é quando a gente deposita a nossa fé em Deus é que nós vivemos o extraordinário. Então você precisa acreditar nisso. A obediência, por exemplo, quando Deus chegou para Abraão e falou assim: olha, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu de um lugar, de uma zona de conforto, ir para um lugar que ele não conhecia, ir para um lugar que ele não sabia nem onde, mas ele confiou no Senhor. Ele resolveu viver o extraordinário e a história está aí. Nós fomos alcançados porque Abraão acreditou no extraordinário e a sua fé alcançou isso. Então, a fé que conquista o impossível não é uma fórmula mágica, mas é um relacionamento de confiança entre você e Deus. Então, quando você coloca essa fé em ação, você vive o extraordinário, você sai fora da lógica humana e começa a viver o extraordinário quando você acredita. Então você precisa disso. Quando nós enfrentamos essas montanhas da nossa vida, quando a resposta não vem, quando as portas não abrem, quando as forças se acabam, coloca a fé em ação para que você possa viver o extraordinário. Você vai ver as portas se abrirem, você vai ver o mar se abrir, você vai ver a montanha sair da sua frente, os obstáculos sair da sua frente. Você vai ver as muralhas caírem ao chão quando você colocar a fé em ação. É a fé que conquista o impossível. É aquela que você deposita em Deus. A fé lembra que não estamos sozinhos, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando você coloca a sua fé em ação, você traz à memória aquilo que Deus já fez para você. E você vai viver o extraordinário, você vai viver o impossível, você vai testificar daquilo que Deus tem feito para você quando você colocar a sua fé em ação. Então, meu irmão, minha irmã, esta é a palavra que eu tenho para você no decorrer deste ano de 2026. Que você possa colocar a sua fé em ação, que você possa viver o extraordinário. Deus tem coisa extraordinária para fazer para você no decorrer deste ano. Talvez no ano que findou, o ano de 2025, você traçou vários objetivos, você fez vários projetos e não conseguiu conquistar nenhum. Mas nesse ano de 2026, eu convido você a colocar a sua fé em ação, a acreditar num Deus que é especialista em realizar o impossível. Deus quer fazer você viver coisa extraordinária. Então que Deus possa continuar falando em seu coração, e eu quero orar por você, para que a fé sua seja renovada, para que você possa viver o extraordinário juntamente com a sua casa, juntamente com a sua família. Ore juntamente comigo.
Pai, em nome de Jesus, estamos aqui agora, Senhor, na Tua presença, eu e mais o Teu Filho, Senhor, do outro lado deste vídeo. Em nome de Jesus, Pai, que ele possa nesse ano de 2026 viver o extraordinário. Pai, que a fé dele possa alcançar o impossível. Pai, que ele possa depositar toda a confiança em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é que tem o controle de todas as coisas. É o Senhor que abre, é o Senhor que fecha as portas. Deus, é o Senhor que abençoa a nossa entrada e a nossa saída. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar uma palavra sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, que encontra, Senhor da glória, fraco, que encontra, Senhor da glória, sem força. Que o Senhor venha, Senhor da glória, trazer uma porção de ânimo, Senhor, na vida dessa pessoa. Que ele possa, Senhor, viver o extraordinário na Tua presença, que a fé seja renovada em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra na vida dessa pessoa, entra no projeto dessa pessoa, alinha o projeto dessa pessoa com os Teus propósitos, Senhor, e que ele possa viver o extraordinário em Ti. Esta é a minha oração, Senhor, em favor dos Teus filhos nesta tarde. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida dos Teus filhos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém? Que você possa viver o extraordinário também. Que esse ano seja um ano de bênção na sua vida, na sua casa, nos seus projetos. Amém? Convido você a curtir lá o meu canal, a assistir, tem outras palavras lá para você. Eu não estou aqui para te emocionar, não estou aqui para trazer palavra bonita, nem para gritar, nada não. É para mexer com a sua emoção, não. Eu quero te abençoar através da palavra de Deus. Uma palavra simples, mas que edifique a sua vida. Coloque a sua fé em ação e você vai viver o extraordinário em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém.